Olá, gata, garota, menina, mulher. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Puxa a tua cadeira, pega a tua xícara de chá e vem conversar com a gente. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com a Bárbara Sordi, que ela é doutora em psicologia, psicanalista, professora da UNAMA e Unifamais e autora de livros feministas. Obrigada, Bárbara, por esse bate-papo, por aceitar aqui participar do Chá de Canela. Obrigada pela presença, Bárbara. É um prazer para a gente trazer essa discussão aqui contigo hoje. Obrigada, gente, pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder estar falando, né, trazendo a pauta das mulheres, ainda mais por um viés que a gente possa pensar criticamente, né, falar do que é isso, que todo mundo fala sobre feminismos, enfim, nas relações que passam pelo nosso dia a dia e saúde mental, né? Com certeza. Bom, o nosso tema de hoje, Bárbara, a gente vai falar da questão do ciúme, mas a partir de uma perspectiva mais focada nessa questão do feminismo, que hoje a mulher moderna ela acaba sendo cobrada e não sentir ciúme, pela questão da irmandade, né? Pela questão da sororidade. Eu queria que a gente iniciasse esse papo a partir desse viés aí. Essa pergunta, será que as mulheres modernas feministas, né, elas se sentem confortáveis para sentir esse ciúme ou para colocar para fora esse ciúme? Olha, tem muitas camadas para a gente pensar o que vocês estão problematizando, né? Porque, assim, a primeira camada que eu acho que é importante é a gente entender como nós, mulheres, somos subjetivadas numa cultura patriarcal, né, em que nos coloca, vamos dizer assim, não só para rivalizar entre nós, mas também que tem algo identitário para nós com o amor romântico. Então, mesmo... Quando eu falo identitário, gente, pensem assim, não é só como... na linha do raciocínio lógico, a gente sente os nossos sonhos, os nossos projetos, as coisas que a gente consome de informação, de música, de filme. Isso vai fazendo um projeto de subjetivação para nós, para o amor romântico. Significa que os homens não amem? Não. Mas significa que os homens, como diz a Zanello, né, muito bem fundamentada, amam muitas coisas. As mulheres é uma delas. Mas eles vão amar o trabalho, o esporte. Sim. E nós também, né, quando a gente fala dos períodos atuais aí, também passamos a ocupar outros espaços. Porém, a nossa marca identitária ainda está para o amor. Então, a gente vê muito isso no consultório, né? As pessoas chegam, olha, eu estou muito bem sucedida em tudo, mas se eu não casei, não tive filhos, eu sou fracassada. Mesmo que eu tenha um discurso, muitas vezes feminista, quando eu vejo, eu estou sofrendo e eu não consigo lidar com isso. Isso, tem uma autora que vai falar que a gente é avaliada numa prateleira do amor. O que seria essa prateleira? Vocês já ouviram falar disso? Não. Essa prateleira é mais ou menos assim. A forma como... nós somos avaliadas são feitas por homens, né? E a gente internaliza essa cultura masculina no nosso próprio olhar. Então, por exemplo, o que é uma mulher bonita? Aí a gente vai ter um padrão branco, magro, né? Um padrão hegemônico de beleza. Mas esse padrão que a gente internaliza como nosso, que a gente fala, eu não estou por causa do outro, eu estou por causa de mim. Ele é um padrão que a gente já internalizou como nosso, mas que tem a ver com ser alguém que um homem acharia bonita. Sim. Né? Que é a gostosa, que está dentro daquele lugar. E a gente nem percebe, né? A nem gente percebe. vai assumindo quando isso como uma coisa nossa, mas nem é. Inconscientemente. Então, quando a gente está nesse padrão, essa prateleira, que quem nos escolhe são os homens, embora haja muitos jogos aí, que a gente pode achar que a gente se faz de difícil, e aí a gente que escolhe, enfim... mas, no fim, a gente tá para esses homens que têm né, uma possibilidade melhor nessas questões. Enfim, tanto que a gente poderia entrar em vários exemplos. Mas nessa prateleira, ela é efêmera. Então, assim, mesmo que eu não esteja namorando, eu preciso ser essa pessoa que é desejada, que é reconhecida. E essa prateleira, se eu engordo, se eu envelheço, né, se eu não sou da cor padrão, qualquer coisa, ela me coloca em desvantagem. Em desvantagem, vulnerabilidade. Isso faz com que nós, mulheres, vamos sofrer de diversas formas. Uma é, a gente precisa estar sempre nessa competição, a gente precisa sempre estar esteticamente naquele lugar, a gente precisa estar sempre servindo ao outro para que a gente... que seja necessária para esse outro, a gente não perca essa função, né? E dentre isso, a gente entra nessa lógica de rivalidade entre as mulheres. O que é importante da gente pensar quando a gente vai falar de ciúme? O ciúme a gente poderia discutir 1000 coisas,
ciúme é um sentimento, né, que a gente desenvolve na nossa cultura ocidental, eu acho que isso é importante dizer. Sim. Que a gente desenvolve essa noção até de capitalismo, de exclusividade, né? Então, não tem aquela bolsa exclusiva, eu quero ter aquela bolsa. Sim. Então, assim, para você amar uma pessoa, você não pode amar outra, eu sou exclusiva, não, enfim. Mas a nossa cultura é subjetiva, assim. Tem várias pessoas que vão discutir por quê, o ciúme, etc. Bom, dito isso, sabendo que nós estamos numa relação em que a gente se sente vulnerável e fragilizado, é muito comum que o ciúme aconteça. Ele acontece até diferente para homens e mulheres. O homem, muitas vezes, como uma propriedade, em que ele não pode ser ferido nessa identidade moral para outros homens, e a mulher no desespero de perder o amor. Né? E a gente está ali nessa lógica também rivalizando. Então, a gente precisa não confundir o que é sororidade, né? E até existem autoras, principalmente as feministas negras, que vão discutir sobre esse conceito no sentido assim, até que ponto a gente consegue exercer a sororidade quando a gente não percebe a diferença dos nossos marcadores, né? Porque será que uma mulher branca que emprega uma mulher negra em sua casa pratica a sororidade? É um exemplo específico. Mas a sororidade, ela implica em muitas questões, e uma delas é você tentar colocar em prática e desativar esses elementos. Isso significa que todas as pessoas desativaram? Não. Isso significa que os homens que a gente se relaciona desativou? Isso significa que, mesmo sendo uma estudiosa do feminismo, eu não possa, em alguns momentos, estar nessas armadilhas, cair nisso, entrar num relacionamento abusivo, quando vê estar rivalizando com uma mulher, querer o que eu acho que aquela mulher tem, que me daria um poder que eu não tenho? Não. Então, a gente precisa primeiro flexionar esse conceito. A sororidade, ele existe quando a gente pensa em politização. E aí a politização, ela precisa acontecer nas relações de uma forma geral e numa estrutura social. Sim. Então, você ser uma mulher que tem sororidade não significa que você tem que amar todas as mulheres, adorar todas as mulheres, passar por cima de pessoas que às vezes cometeram atos que te magoaram, por exemplo. Significa que tu não vais usar as mesmas ferramentas de exclusão social para com essa mulher, de violência. Então, não vou xingar essa mulher, por exemplo. Né? Eu vou analisar isso de um outro contexto, mas também não significa você não perceber o que as relações sociais estão acontecendo, como elas estão sendo feitas. Então, aí a gente entra nesse ponto de tensão, né? Eu posso estar trabalhando em mim, mas eu fecho os olhos para o que está acontecendo? Existem coisas que estão acontecendo aqui. Eu preciso olhar, falar sobre isso, enfrentar isso, né? De uma maneira que seja menos violenta para mim e para o outro. Sim, é legal a gente falar também de onde a gente refletiu, né? A gente trouxe essa reflexão, que foi justamente do caso da Preta Gil, né? Que está fazendo um tratamento contra o câncer e tudo mais. A gente soube que teve aquele fato de que ela foi traída pelo marido, nesse contexto de que ela estava super vulnerável. E que era uma amiga, né? E que era uma amiga, era alguém que era conhecida. E ela fez uma postagem que chamou muito a nossa atenção, justamente porque ela disse que ela ignorou toda a intuição dela. Ela já percebeu que tinha algo estranho. Ela foi alertada por outras pessoas de que tinha uma relação estranha entre essa suposta amiga, né? E o ex dela. E ela ignorou justamente por pensar, não vou julgar uma mulher, poxa, eu sou feminista... Tem muitas coisas aí, né? Muitas coisas aí. A primeira é que a gente pensar assim, mulheres doentes, quando a gente falou até do dispositivo amoroso que a gente está, a Zanella também traz do materno. Mulheres tendem a cuidar, mas elas não tendem a ser cuidadas. Então a gente já tem uma pessoa que estava numa vulnerabilidade a mais, né? Que não foi cuidada. Quando fala assim, ela estava num tratamento e esse homem sai de cena. Sim. A gente pode pensar nessa outra mulher também dispositivada, no sentido assim, também é uma mulher dentro do dispositivo amoroso com as suas questões. Justifica moralmente o que ela fez? Não. Que ferramentas a gente poderia utilizar, quando a gente fala em sororidade, para o enfrentamento disso? Né? A primeira seria, antes de qualquer coisa, se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, que tivesse possibilidade de ter tido diálogo sobre o que estava acontecendo. Né? Porque a partir do momento que eu percebo que algo está acontecendo, talvez fosse importante que pudesse haver esse diálogo para desativar questões. Né? Mas isso faz parte de uma estrutura social. Então, para essas mulheres que estão na corrida, às vezes esse amor romântico, ele sobressai o amor da amizade. Né? Porque na nossa cultura, o amor romântico, ele é hipervalorizado.
Ele dá o poder, Sim. né, para essa mulher na sociedade. Dá. A partir desse olhar de que isso é importante. Não, e até isso, às vezes eu converso com algumas amigas e falo, poxa, não deu certo no namoro. Eu falo, mas cara, gente, olha aqui a gente, sabe? A gente dá muito certo, porque a gente foca tanto no amor para um homem que a gente Sim. esquece que tem amor com a família, o amor das amigas, e que às vezes nutre tão quanto, sabe? Sim. Dá pra sair, dá pra brincar, dá pra fazer, e a gente não Sim. consegue. Então, a gente entendeu o quanto essa lógica de que esse amor por esse homem é um troféu para essa mulher, né? Tá aí, tem a ver com uma estrutura social, né? E assim, o quanto é importante a gente estar sempre se revendo, Sim. né? Se analisando, porque a gente tende a falar, isso foi uma falsidade, e não que não tenha surgido como uma traição, trazido muito sofrimento para ela, né? A gente vê que isso acaba trazendo muito sofrimento psíquico. Mas quando a gente começa também a desativar, até com essas mulheres, isso, né? Quanto conteúdo tem aí para a gente analisar de uma estrutura social, Sim. né? Porque entra a pessoa e esse homem. Ele está em foco, ele vai sofrer as mesmas recriminações que essa mulher, Sim, não. as Com mesmas certeza não. penalizações sociais, Sim. né? É muito interessante, né? E eu lembro, quando eu era bem nova, que eu tive uma situação dessa e fui já amiga falsa, me apaixonei, já fui. Com 19 anos, gente, não me orgulho. E foi horrível, foi traumático, eu sofri muito, porque era alguém que eu amava muito. E eu falo isso mais abertamente, porque a gente voltou, né, a Amizade. reconstruir laços. Muito após ler, estudar e pensar sobre isso, isso moldou a minha vida, porque a partir disso eu fui estudar, eu tenho certeza que esse trauma da minha vida me levou para outros caminhos, né? Mas o que eu acho interessante de pensar, e aí tinha várias justificativas, né, de sofrimento que estava acontecendo na época, porque não cabe aqui, porque foi ruim mesmo também. Sim. Mas o que eu acho interessante de pensar é o entorno social, porque quem é penalizado e quem se dá bem, em quem a sociedade aplaude, quem não sofre punição nenhuma e a vida continua como se estivesse aí de boa. Isso é estrutura, né? Isso é estrutura social. E é tenso. E não quer dizer que, por exemplo, que é isso que eu quero dizer, não é que a situação foi amenizada, porque até hoje, quando eu olho com muita tristeza. Se eu pudesse fazer tudo diferente, era uma menina. Mas há um peso, acho que há uma necessidade de responsabilização. Sim. Acho que isso é importante, que as pessoas entendam que seus atos eles afetam outras pessoas, que eles podem levar muitos transtornos e muitos sofrimentos. E quanto mais a gente estuda e desativa e vai para a terapia também, olhar por quê, o que nos motivou, isso eu acho que é muito importante, porque aí a gente também sai desse moralismo cristão do bom e do mal e vai entender o que é uma estrutura social muito bem construída para que isso aconteça. Porque vai para além disso, né? Do bem e do mal. Muito. E algo que tu falaste ainda agorinha sobre essa questão de que a mulher, ela cuida e não é cuidada. Tem uma estatística que diz que quando as mulheres são presas, elas não recebem a visita íntima. Muitas, a maioria não recebe. Enquanto os homens são presos, eles recebem a íntima da esposa e das amantes. Não só aí tu íntima. consegue enxergar a diferença, né, desse cuidado. E não é nem só íntima, mas do cuidado mesmo de levar a coisinha, de visitar, fazer a comida, do né, afeto, levar sabe? Então, assim... Os homens somem. Quando as Somem. mulheres são presas, eles somem. Não, e assim, somem. mais ou menos, na enfermidade, Às né? vezes a mulher não precisa nem ser presa para homem sumir, né? Imagina ela sendo... Olha, eu tava vendo... Gente, porque é surreal a gente ver essas coisas. Um dia desse eu vi uma pessoa falando, ela falava com muito orgulho, né? Porque eu cuido da minha ex-sogra. E aí era uma abdicação, assim, de abrir mão da sua vida, o sacrifício, né? Para cuidar dessa idosa, etc. Muito legal. Eu fico muito feliz pela senhora cuidada. Mas quem conta? Sabe? Que ela tem um filho que deveria estar cuidando e que aquela sobrecarga de cuidado, esse deslocamento que faz ela se sentir precisada ou boazinha. Ou será que Né? ali no íntimo dela seria uma forma, né, de conquistar, sei lá, mesmo sendo ex-sogra, de se sentir importante, De né? se sentir importante, sim, porque aí que está essa marca identitária do olha como eu tenho uma função social. Né? Nesse livro da Zanella, ela traz um exemplo que eu adoro, assim, que ela está atendendo, né, uma psicóloga, né, a Zanella, ela está atendendo uma pessoa e essa mulher está, assim, exausta. Ela chega em sofrimento pela exaustão.
E aí ela vai e fala assim, me diz teu cotidiano. Aí a mulher, eu acordo 4 da manhã, 5 da manhã, pra cuidar dos filhos, pra arrumar as coisas, pra não sei o quê. Aí começa. Aí o meu marido acorda às 9, vai pra academia. Aí ela falou assim, ó, vamos lá e tal. Mas a melhor parte não é essa. Ela conversa com a mulher, ela conversa com o marido aceita dividir. Aí ela entra em crise, porque aí depois ela fala assim, meu Deus. Ela começa a sair com as amigas, ir no cinema. Só que ela fala assim, meu Deus, então agora ele pode me trocar por outra, porque eu não sou aquela pessoa que eu achei que eu era tão importante para ele que ele não viveria sem mim. Então ela fazia tudo para ele viver também. Então olha como até uma armadilha psíquica para nós. Uma manipulação, né? E inconsciente. Ela foi se dar conta na hora, meu Deus, e agora? Porque o que resta que é o mais legal, né? Então ele está comigo porque me ama, não pelo que eu faço para ele. Exatamente. Só que isso é muito difícil nas nossas relações de troca entre homens e mulheres, em que o modelo é esse. Você cuida de mim, você corresponde a esse padrão aqui, eu sou aqui para ti, eu te dou isso aqui. Então é muito complicado. E tu acha que esse padrão está modificando até pela luta feminista? É uma corrida assim que ainda falta, claro, muito, eu sei, mas alguma coisa está mudando, né? Pelo amor de Deus. Por favor, né? Claro. Olha, eu acho que a gente tem fissuras, né? Fissuras. Mas assim, eu acho que tanto o machismo como o capitalismo, como, né, essas violências, o racismo, eles são tão sutis e eficazes, eu queria usar uma palavra que não estava na minha cabeça, que eles se adaptam. Então, por exemplo, sabe essa coisa de pegar o slogan do feminismo e vender como camisa e virar marketing? Sim, né? sim. Se adapta, entende? E se distorce muito das suas questões. Então, você vai ver muitos homens discutindo essa pauta, mas que fazem as microviolências muito sutis. E, infelizmente, os dados estatísticos continuam enormes em todos os campos. Salarial, violência, mortalidade, enfim. Então, não sei te dizer. Eu honestamente acho que a gente tem que buscar políticas públicas, né? Pedindo algumas mesmo afirmativas para mulheres, algumas de responsabilização. Porque, gente, tá aí o Neymar, né? Sendo ovacionado depois de tudo que fez. Arrastando multidões aqui em Belém. Entende? Então, assim, políticas públicas, reparação de danos e tentar as microfísicas da relação, sabe? 1 a 1. Como é que eu desativo isso em mim? Como é que a gente desativa? E, claro, o coletivo. Eu acho que essas duas coisas andam juntas. Por isso é política pública, né? Agora, Bárbara, em relação especificamente sobre ciúme, sobre essas questões que a gente falou, da Preta Gil, que ela apontou, é uma coisa que tu já recebeste em consultório, pessoas com essa insegurança de ciúme, ou até com medo de falar alguma coisa e ser julgada por outras mulheres? Olha, eu acho que eu escuto, vamos lá, que eu escuto mais, né? Eu acho que a gente tem uma romantização do ciúme. A gente ainda tem muitas pessoas, eu acho que esse é o mínimo, eu acho que tem algumas mulheres que estão com essa questão da sororidade aí, de pensar, será que eu posso apontar? O que, se você tem uma relação com o mínimo de simetria, né, com o mínimo de respeito, você dialoga. Sim. Olha, isso aqui tá me incomodando. Isso não precisa ser tratado como uma loucura. Porque esse louca, eu acho que já é uma estratégia do patriarcado. Sim, com certeza. Né? Então, assim, o que eu percebo é muita gente romantizando o ciúme. Tanto mulheres, às vezes, insegura porque os homens não estão manifestando ciúme. Então, ele não é uma prova de amor, eles não me amam. Sim. Tanto quanto esse ciúme na lógica do patriarcado. Essa mulher dá em cima dele, ele não faz mais nada do que obrigação. A mulher, às vezes, é bonita, passou perto, eu fico com ódio da mulher porque ele olhou. Muito mais por essa lógica da rivalidade do que... Eu não acho que é uma coisa assim tão comum das mulheres feministas estarem... Né? Eu acho que, infelizmente, eu fico muito triste de ver o caso da Preta Gil, porque... O que me parece é que ela estava numa condição de vulnerabilidade enorme. Com certeza. E talvez nesse mecanismo de, poxa, eu não quero ser injusta, né? Eu preciso acreditar nisso, né? Pela condição, né? Então, que eu acho que também é algo para a gente pensar. Então, assim, o que a gente está chamando de sororidade? Então, é não olhar para as coisas que estão acontecendo? Se eu tenho, por exemplo, uma relação saudável, eu não consigo conversar com essa amiga e com esse cara sobre isso? Sim. Será que não é possível? Então, eu acho que tem algumas coisas que se contradizem no sentido de conceitos cegamente levados à tona e não a experiência também a partir desse conceito, que é, eu acho, o pulo do gato, né?
você ler, tentar colocar em prática a partir de uma análise experiencial e crítica. Né? Por isso que eu acho que o coletivo, assim, se me perguntarem o que tu acha que nós mulheres podíamos fazer, gente, conversar entre mulheres, assim, com leitura crítica feminista é incrível, terapia é incrível, né? Para você ir se dando conta do que é isso aí. Isso ajudaria muito nisso que a gente comentando agora, nessa construção de uma mudança, né? Sim. Esse debate, essa... Sim. E eu acho, né, o que ela estava dizendo, assim, é porque se soma, né? Eu li lá a reportagem, né, ela falando assim, poxa, eu pensava tanto nessa questão da sororidade que eu não olhei para o que estava acontecendo porque eu confiava nessa minha amiga. Mas o que a gente está chamando de sororidade? É uma confiança cega ou é uma relação construída de mulheres politizadas que dialogam sobre os fenômenos que acontecem com elas e tentam desativar? Por exemplo, a rivalidade, por exemplo, né, os conflitos, né? Mas também eu acho que aí não cabe... Não quero jogar para ela, de responsabilizá-la, né? Mas também tem uma questão... Não, mas era isso que eu ia falar, porque também tem outras questões envolvidas, Muitas. além do ciúme. A insegurança, né? O medo de perder aquilo. Não vamos esquecer que a Preta Gil é uma mulher negra e gorda, né? Lutando contra isso, a gente já acompanhou vários fenômenos, e agora vulnerável, adoecida. Então, assim, gente, uma pessoa extremamente vulnerável em sofrimento psíquico, por mais forte que seja, né? Ela é maravilhosa, ela é incrível, mas a gente não vai esquecer de quantas marcas esse corpo de opressão sofre, né? E sim, que essas outras pessoas precisam, em alguma medida, se darem conta, serem responsabilizadas. Me chamou muita atenção uma coisa que ela falou, que eu acho que também é uma estratégia do patriarcado, que é quando ela desabafa a violência que ela sofreu, ela ser silenciada. As pessoas pedirem para ela pagar, inclusive os envolvidos, né? O ex e a amiga. Foi exatamente quando ela fez essa postagem aí do ciúme. Porque ela não queria falar sobre ele e sobre ela. Ela queria falar sobre a sua dor e sobre um fenômeno estrutural. Gente, vamos conversar sobre sororidade e o que aconteceu comigo. Vamos discutir sobre isso. Porque, olha, como é que a gente faz sobre isso, né? Ela queria politizar o processo. E aí ela é atacada de novo sendo uma mulher que está em vulnerabilidade, seja pelo estado físico, né, que a gente pode imaginar. Sim. Uma pessoa com câncer é uma pessoa que está passando por uma série de sofrimentos, né, num tratamento invasivo, enfim. Então, isso me chamou muita atenção também. Uma violência reiterada, né? Porque aí você não pode falar. E falar... Tá aí as feministas dizendo, né? É a nossa estratégia de luta, é o que nos ajuda a politizar as relações cotidianas, a se dar conta de violências, a nomear, né? Verdade. E aí, a partir disso tudo, a gente começa a pensar de que forma, né? Esse mundo do patriarcado mesmo, né? Ele é cruel em vários campos, né? Em vários aspectos. Inclusive nesse momento de doença, nesse momento de que você está sozinha precisando de uma ajuda. Sim, com certeza. Sim. E conosco, embora os homens tenham muitos privilégios com o patriarcado, eles não saem também ilesos disso, né? A gente tem alguns dados aí de saúde pública também, de questões, exatamente, né? porque o machismo, ele maltrata a mulher principalmente, mas também o homem. Porque tem efeitos. Tem efeitos, porque a questão que vai bater também no ciúme. Muitos homens acabam tirando a vida, que há uma estatística grande, a gente falou com uma psicóloga logo no início do Chá de Canela, que ela diz que tem uma estatística que diz que hoje o maior índice de suicídio é do gênero masculino. E que da tentativa das mulheres. O do suicídio bem-sucedido é dos homens, porque eles tentam de forma mais drástica, e isso tem a ver com o processo de socialização, e de tentativas e de número de ansiedade, mas tentativas mais assim, tomar medicamento, aí nem sempre dá certo, são mulheres. Entendi. Né? É muito louco. E tem bastante sofrimento. E assim... Sofrimento porque por essa cobrança da sociedade de que o homem não pode ser traído. Eu levo para esse lado. E que leva à violência também, E que leva à violência. Eu já fui repórter por muito tempo do Caderno de Polícia e recentemente eu fiz uma matéria aqui em Belém justamente que falava disso. O cara, ele é um policial militar, tinha muito ciúme da esposa e aí durante uma briga ele deu um tiro nela, eu acho, né, que ele achou que ela tivesse morrido e acabou também se matando. E assim, é bem tenso, né? Porque assim, se a gente for olhar, a violência contra a mulher
e a violência especialmente doméstica, feminicídio, estão associados ao dito ciúme. Então, se a gente precisa despolitizar o ciúme, porque o ciúme ele também tem a ver com controle, o ciúme ele também tem a ver com achar que é propriedade, o ciúme também tem a achar que com cara de homem não se brinca, a rivalidade entre os homens, né? Então, assim... Que é diferente, né? Essa rivalidade entre os homens e as mulheres, porque tem a ver com poder. A mamãe diz assim, que ciúme de homem é desgraça, de mulher é graça. Oh, meu Deus! Não, é desgraça porque os homens querem logo resolver da pior forma. Mas tu percebe que é diferente? Olha, o da mulher é o medo de perder. O do homem é a propriedade. Sim. É o que é meu. É não ser ridicularizado perante outros homens. É não aceitar que este outro deseja fora de mim, que ele é um sujeito, que ele não é um objeto. Por isso que eu acho que é importante... Eu não gosto muito da expressão ciúme, e aí fala das feministas, né, que não gostam. Mas porque quando a gente começa a estudar e esmiuçar, não só essa a mesma sensação que a gente sente, enfim, no dia a dia, em que, enfim, a gente começa a ver o que tem a ver de socialização e os efeitos disso, né? Então, assim, quase todos os crimes de violência contra a mulher vão passar por essa lógica. Sim. Né? Então, essa mulher ela não pode dizer não, ela não pode escolher, ela não pode ter amigos, ela não pode sair, ela é minha, né? Separou, não vai transar com nenhum outro homem, eu vou fazer isso. Às vezes, eu mato as crianças pra você não ficar bem, pra te penalizar, porque entendendo que você é minha. Gente, aí a gente vai chamar de, sabe a romantização do ciúme? Sim. É amor. Onde que tem amor aí? Nunca. Amor, às vezes, tem de você entender que o outro disse não. Né? E aceitar ou não. Deixar seguir. Né? Ser feliz do jeito que quer. Até no relacionamento, né? É não pro sexo nesse dia, é não pra uma saída, é não, né? Eu quero ficar com uma amiga e não com você. E tá tudo bem, eu te amo do mesmo jeito. É aceitar que o outro é um sujeito, né? E não um objeto que eu me apropio. Agora, é muito interessante isso que tu falaste dessa questão de como esses crimes estão associados ao ciúme, porque realmente, se a gente for tirar aí todos os crimes que a gente já cobriu, ou já leu, ou já viu, sempre tem essa relação com esse sentimento mesmo de posse, né? Propriedade, né? Tem umas autoras que eu gosto muito, assim, que elas... Até tem uma que é a Geni, que faz bem sucesso agora nos Instagrams da vida, né? A Geni é uma indígena. E ela fala muito da questão do corpo como um território, que vem desde a colonização do Brasil, a terra. Sim. Não veio os portugueses falaram, é nossa? Sim. A mesma coisa o corpo da mulher. Até a questão da virgindade, por exemplo. Como se a sexualidade vem um outro e descobre a minha sexualidade, agora eu sou dele, eu sou propriedade dele. E não uma vida sexual que é minha desde sempre, que eu, né, sozinha, e, enfim. Então, esse corpo-território que é a briga dos homens. Exatamente. Quando tu fala disso, me faz lembrar de casos em momentos diferentes da história, de que muitos pais tiravam a virgindade das filhas pela questão do... O nosso corpo sempre foi comercializado, né? Então, casamento montado. Casamento né? montado. Que você casa por o meu interesse. Então, esse corpo, quando a gente fala território, um corpo propriedade. A gente não compra terra, a terra é minha. Esse corpo é meu. Então, a gente é tratada como um território. Sim. Né? E eu acho até que por pais. Até por homens. É o patriarcado. Do pai pro marido, pro irmão. Vai passando. Né? Então, essa ideia de que os homens têm as posses, né? É por aí a ideia mesmo do patriarcado vai por essa lógica, né? E aí, de repente, uma mudança, que a gente está buscando mudanças, é a criação, né? De filhos. Filhos e filhas. Filhos né? e filhas. E filhos, né? Mas é isso mesmo, porque isso é muito louco. Eu tenho duas crianças, né? Eu tenho uma de 11 anos e meio, a Luísa. Ela não tá ouvindo, mas eu vou mandar um beijo pra ela. Ela vai ouvir depois. Um dia ela ouve. E o Caetano, de 2 anos, né? E que é um menino. E assim, as coisas da criação, assim, quando a gente tá atento aos fenômenos, a gente fica muito... até chocado, sabe? Eu lembro da Lulu, assim, um bebezinho de fralda. Aí o pai pegava o bebezinho e falava assim, meu filho... tá aqui, fazendo topless. Gente, bebês de 4 meses. Que é uma brincadeira, né? Mas, entende? Olha só como a linguagem tá escrevendo corpos. Né? Então, você começa com essa socialização de que não pode pegar nesse brinquedo, pode nesse. Os do cuidado. Parece um discurso já piegas, mas não é. Né? Então, assim... o que é de menina, o que é de menino, o que você pode, o que você não pode, né? Enfim. E até os preços.
Né? A coisa de menino mais barata da menina mais... Gente, eu fico chocada vendo, né? É um negócio na tinta rosa, né? Que é uns 40% mais caro. Não, e a permissão para ocupar espaços. Assim, o menino que pode correr e subir, ele pode ocupar melhor o espaço geográfico. Já tem estudo que mostra a escola. Como as meninas na quadra, elas ficam num cantinho e os meninos na quadra inteira. Então, assim, todos esses marcadores, eles vão subjetivando. E aí eu tenho a relação lá, em que eu bato na minha esposa, que a minha esposa é minha, que ela não pode fazer isso, e eu aprendo que amor é isso. Né? Então eu vou aprendendo por essas várias linguagens, assim, né? E aí a gente vai produzindo cultura. E até sonhos, essa coisa bem interna mesmo, ideais. Então, meu sonho é aos 15 anos, meu sonho é casar, meu sonho é ter filhos, né? Eu quero ser assim. Né? Uma vez a Lulu, neném, falou assim pra mim, mãe, eu vou fazer uma cirurgia. O quê? Não, porque todo grande famoso, uma atriz, ela queria ser atriz, né? Tem uma cirurgia. Aí eu comecei com o discurso todo, ela, mãe, não interessa. Claro, passou, a gente conseguiu, né, desativar esse negócio da menina. Hoje ela é bem mais crítica, ela me mostra as coisas rindo, sabe? A Lulu é bem polêmica, assim. Negócio do dia do índio lá, negócio de uma fantasia. Ela disse, mãe, não vou, apropriação cultural. Eu falei, tô educando bem. Mas é isso, sabe? Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, onde ela viu isso que em casa não tem, né? Então, é muita coisa bombardeando. É verdade. Ai, não, ainda bem que eu não quero ter filho, não tenho filhos, porque eu ia ficar louca. É muita informação. E para te criar, né, para te botar um ser nesse mundo, é muito difícil. Eu ia ter muito medo. Depois que já tá, a gente vai, né, conduzindo. E aí, uma curiosidade, tu, com todo esse conhecimento, como é que tu administra isso? Só para, de repente, né, pode ser uma inspiração para as pessoas. Às vezes a Lulu até me pega, viu? Quando eu faço, às vezes, um comentário que eu saio da linha, ela tira a graça, para vocês verem. Mas, assim, eu acho que eu comprei muito livro, principalmente livros com crianças negras, né? Livros de meninas fazendo atividades que discutiam para além de gênero, assim, né? Desses marcadores. Sempre que eu conversei muito com ela, muito mesmo, assim, de tudo. A gente vê na TV, a gente problematiza, a gente vê não sei o quê. E às vezes eu sou bem chata, assim, né? Ela viu isso, eu gostei desse personagem. Eu falo, você sabe que você tá sendo racista. Ela, o quê, mãe? Porque você não presta atenção nisso, não sei o que. Ela fica, não, mas eu só não gosto. Mas a gente dialoga muito. Então eu acho que tenho conversado, acho que a escola que a Lu tá hoje eu gosto bastante, assim, da educação, acho bem para direitos humanos, assim, acho que isso para mim foi bem importante também. Acho que tem um companheiro que também é bem legal, conversa bastante também, estuda junto comigo essas questões, então a gente tenta sempre estar muito... Isso é um assunto muito presente em casa, né? Então, quando vão acontecendo as coisas, a gente está sempre conversando e dialogando. E tentando na prática, né? Tentando, porque tem horas que a gente reitera, porque é impossível, gente, é impossível. Natural. E aí tu trouxeste até um exemplar aqui pra gente, pra mostrar como tá lindo... Esses livros, eles são livros que eu produzi junto com uma amiga, né, que chama Ana Linhares, ela é professora da UFPA, do curso de História. Ele foi publicado, os 3, né, são publicados pela editora Voz de Mulher, que é uma editora feminista, que se propõe feminista, só trabalha com mulheres. É daqui de Belém? São Paulo. Ah, tá. A gente achou por uma amiga em comum, né, que participou na edição desses 3 livros. E aí a ideia, porque a história é assim, a gente começou a escrever crônicas feministas no Facebook. A Ana já escrevia, já tinha um livrinho. O Facebook tem um tempinho, né? E aí a Ana, pra te ver, né? Eu tô velha. A Ana publicou um livro e falou, amiga, tu escreve, bora publicar junto. Aí eu comecei a escrever. E aí teve uma repercussão muito legal, né? Eu recebi, eu e a Ana, muita mensagem de mulheres, assim, né? Do tipo assim, nossa, eu me dei conta que eu tava num relacionamento abusivo e eu me lembro de uma vez num bar, uma pessoa me parou e falou assim, eu chorei tanto quando eu li a tua crônica. Que legal. Né, da mulher louca, porque eu fui vendo, né, o quanto isso não é só eu tenho uma cultura, uma estrutura. E aí foi muitas resistências também, até ameaça eu recebi, né? No Facebook? Pelo Facebook, ameaça? No privadinho eu recebi. Se tem hater, deu certo. E aí a gente mandou para a editora. E aí ficou tão grande que ela resolveu fazer em 2 volumes. Aí tem um outro, que chama Reflexões Feministas em Crônicas. Aí tem o volume 1 e 2. E esse foi um outro que nós escrevemos. A gente ia mandar para um outro edital. Aí no final, quando a gente viu o abril da editora que a gente começou, que é Voz de Mulher, a gente resolveu mandar para lá de novo.
E aí foi aprovado, estamos com ele agora. Eu acho ele muito querido. Eu escrevi grávida do Caetano. As crônicas. Eu sei porque eu fui folhear, falei, olha, esse médico fez isso comigo esse dia. Meu Deus. Vai vivendo, né? As emoções. Que a ideia era essa. Eu lembro que assim, na gravidez, por exemplo, eu sentia muito desejo de falar, meu Deus, eu queria que as mulheres soubessem sobre parto humanizado. Eu queria que as mulheres não sofressem essa violência que eu sofri. Sim. Então, as crônicas, elas vinham muito como um desabafo, né? E essa tentativa de levar informação de uma forma mais simples, de uma linguagem mais comum, sem ser muito acadêmico, né? Porque eu venho da academia. Sim. E quem quiser comprar, como é que faz? Olha, eu tenho a pronta entrega e também tem pelo site da editora Voz de Mulher. Elas têm um Instagram que chama Editora Voz de Mulher. É só entrar lá, você pede, você paga uma taxazinha, né? Porque vem de São Paulo, mas não é alta, não. Acho que não chega a R$10 ou é R$10. E aí vai direto para sua casa também. E os coletivos que tu faz parte? Fala um pouquinho. Tá. Eu tenho 2 projetos, na verdade. Esses são na Universidade da Amazônia, né? Um projeto chama Sobre Bem Viver. Esse projeto, ele começou a partir de um grupo de estudo, que é o outro. Comecei de trás para frente, né? Mas ele hoje atende mulheres vítimas de violência doméstica. São grupos reflexivos, tá? A gente faz atendimento em grupo. População LGBTQIAP+, e homens, para falar de masculinidade. Também temos em um lugar só, trabalhando com mulheres profissionais que atendem vítimas de violência doméstica, né? Para dar conta do impacto, Sim. enfim. E aí, esse projeto, que as minhas estagiárias coordenam, estão nos grupos, a gente também tem ações que a gente chama de psicopedagógicas de letramento de gênero e raça. A gente faz oficina, brincadeira em escolas, quando chamam para discutir alguns temas. Então, sororidade, masculinidade, violência contra a mulher, né? Enfim. Namoro não abusivo, né? Namoro legal, não sei o quê. Então, a gente vai fazendo essas ações educativas, né? E esse projeto, ele nasce de um coletivo que a gente criou juntas lá na UNAMA, que eu coordeno, que é dessas alunas que toda vez, uma vez por semana, a gente se reúne para ler textos feministas, falar das nossas vivências. E de lá também saem algumas ações externas, assim, com a comunidade. Ai, que legal. É bem legal, eu gosto. E a partir desses, né, isso que a gente falou aqui durante essa conversa, que é muito importante, né, essa conversa, discutir o assunto mesmo, porque isso traz conhecimento, traz percepção, né? Saber da rede, saber nomear, saber identificar, saber onde enfrentar, desnaturalizar as coisas do cotidiano que às vezes a gente não percebe, mas que nos traz tanto adoecimento mesmo, né? Enfim, e ações práticas, assim, eu acho que isso é muito importante. Tá ótimo. Com certeza, adorei o papo, Bárbara. Muito obrigada. Passou muito rápido. Passou mesmo. Muito obrigada, Bárbara. Foi muito importante esse debate. A gente espera que a galera acompanhe aqui o Chá de Canela, entenda melhor sobre o que é o ciúme, se é amor ou se é... Não, gente. violência. Não, olha, ciúme, vocês já sabem, a gente tem que politizar. É um fenômeno cultural de relações de poder. Pronto. Relacionar sempre o ciúme a poder, né? Poder, relações de poder. Acho que é importante. E é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente, né, Bruna, no @Chá de Canela Podcast, lá no Instagram, seguir a gente no TikTok também. E acompanhar os episódios no DB Play. É isso. Bárbara, se Gente, quiseres... muito obrigada, adorei. Foi muito legal, espero que vocês gostem também. E estamos aí. Obrigada, até a próxima, gente. Tchau, tchau.